Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade a entender um pouco sobre o conteúdo sobre a dúvida. E aí nós vamos relembrar algumas coisas, da videoaula anterior. Primeira coisa que nós devemos relembrar é que na videoaula anterior nós entendemos um pouco sobre o que é a dúvida. Então, a dúvida ela parte justamente da observação, partindo daquela experiência filosófica, quando você estranha, quando você observa algo. E a partir desse momento, quando você está em uma transição de observar, de estranhar, você passa a indagar. Isso faz parte da atitude filosófica. É quando você questiona as coisas, É quando você quer saber o porquê, o que de cada coisa. Então, assim, nesse processo, para entender sobre a dúvida, nós observamos através da nossa atitude filosófica. Nós temos o estranhar, o observar, e a partir daí passamos a questionar sobre as coisas. E aí, nesse processo, é importante demais na filosofia o processo de questionar, o processo de indagar. Questionar o porquê das coisas, o que é isso, para onde vamos, Então, perguntas que envolvam o que, porquê, onde, como, são necessárias nesse processo de atitude filosófica, Então, a dúvida está inserida nisso. Lembrando a vocês que a dúvida ela é um estado de incerteza em relação às coisas que nós vivenciamos, ou seja, em relação à nossa realidade. E aí, na videoaula passada, nós vimos também o conceito de ceticismo, certo? Que é uma corrente filosófica surgida na antiguidade. E é onde nós compreendemos que o ser cético, a pessoa que é cética, é aquela que duvida de tudo. E foi surgida com o grego pirro. Mas hoje nós vamos compreender esse ceticismo, essa dúvida exagerada, digamos, duvidar de tudo nesse sentido, através de uma metodologia filosófica, através de uma dúvida que parta mesmo para essa experiência filosófica. Então, nós vamos compreender hoje, através do pensador René Descartes, o processo de uma dúvida exagerada que ele teve. Ele passou por um processo de questionar sobre as coisas que estavam à volta dele, inclusive a duvidar sobre a existência dele. Então, a partir disso, da metodologia que ele teve, e no processo de dúvida, ele buscou uma resposta racional, Tanto que a nossa videoaula de hoje vai ser relacionada a ele. Então, vamos tentar compreender um pouco, quem foi René Descartes, entender um pouco sobre a sua dúvida metódica, sobre o passo a passo da sua experiência metafísica, desse processo de questionar sobre as coisas, e é isso que nós vamos ver agora. René Descartes foi um filósofo e matemático francês. Ele nasceu em 1596 na cidade de Raie, antiga província de Touraine, que hoje é conhecida como Descartes, na França, no dia 31 de março. Ele é reconhecido pela famosa frase "penso, logo existo", e também criador do pensamento cartesiano, sistema filosófico que deu origem à filosofia moderna. A obra mais conhecida que nós vamos estudar sobre ele será o Discurso sobre o Método, que é um tratado filosófico e matemático publicado na França em 1637. René Descartes, ele é o cofundador, criador da corrente filosófica racionalista, que é onde ele vai abordar sobre as ideias inatas, aquelas que são nascidas e providas do ser humano. Seu principal pensador clássico que ele teve como base foi Platão, através do mundo inteligível. E aí nós vamos entender um pouco sobre o que ele tentou abordar e falar sobre, que é justamente o aprender a duvidar através da dúvida metódica ou até mesmo dúvida exagerada. A dúvida metódica tornou-se de uma referência importantíssima e um clássico da filosofia moderna. Trata-se de um exercício da dúvida que René Descartes conhecia ou pensava até mesmo sobre ele. Ele começou a duvidar de tudo que ele conhecia, de tudo que ele já tinha pensado, do que ele acreditava e até mesmo de sua própria existência. Essa dúvida ela é conhecida em duas maneiras. Ela pode ser conduzida por Descartes como uma dúvida metódica, É uma dúvida que vai se ampliando, vai ter um passo a passo, vai ter uma coisa sistemática, Quais são as dúvidas que ele teve até chegar à verdade que ele vai conhecer na vida dele, racional.
e a dúvida radical, que é uma dúvida muito exagerada, uma dúvida hiperbólica, que chega ao ponto que ele vai duvidar da própria existência dele. Bem, na primeira parte, a primeira determinação que ele vai investigar vai ser a construção das coisas mais fáceis. No caso, o filósofo ele decidiu analisar as ideias e as crenças básicas, né, no que ele acreditava de início, né, em relação à religião, em relação às coisas que ele convivia. E aí ele fundamentou as suas primeiras opiniões e começou a duvidar de determinadas coisas. E aí, partindo desse pressuposto sobre as coisas iniciais, as coisas mais básicas, ele começa a meditação inicial duvidando sobre as ideias que são tidas pelos sentidos, né? Que muitas vezes as pessoas confiam naquilo que vê, que sente, que ouve. Então, muitas vezes, né, isso é um pensamento até que ele tem embasamento por Platão, que o Platão fala sobre o mundo dos sentidos, e até que ponto isso pode nos enganar, até que ponto isso pode ser verdadeiro. Tanto que tem um trecho da obra que ele fala assim: experimentei algumas vezes que esses sentidos eram enganosos e de prudência nunca se fia inteiramente em que já nos enganou uma vez. Muitas vezes você pode ter certeza de algo, certo? Você acredita estar vendo algo, experimentando algo, e isso pode ser uma coisa ilusória, uma coisa que não é verdadeira. Então ele parte por essa primeira ideia inicial sobre o erro dos sentidos. Sobre o erro dos sentidos, também ele interliga a questão dos sonhos. Tem uma parte da obra que ele diz a seguinte coisa: quantas vezes ocorreu-me sonhar durante a noite que estava neste lugar, que estava vestido, que estava junto ao fogo, embora estivesse inteiramente nu dentro do meu leito. Pensando cuidadosamente nisso, lembro de ter tido muitas vezes isso, né, ter sido enganado enquanto dormia por semelhantes ilusões. Ou seja, muitas vezes você está com aquela sensação que está sonhando algo. Vamos supor que você sonhou que está levando uma queda, e aí você acorda desesperado como se você tivesse realmente levado aquela queda ou estivesse vivenciando aquilo. É uma coisa que interligada. Os sonhos, eles são interligados aos sentidos, e isso é uma coisa também que pode nos levar ao engano. Então ele não tem certeza real, né? Porque o sonho às vezes parece uma coisa muito verdadeira, muito real, e o sonho ele pode ser no certo mesmo uma coisa ilusória, uma coisa que nos engana. O argumento do desenganador era dirigido principalmente às pessoas que acreditavam na existência de Deus, seja ele uma máxima divindade cristã ou de qualquer outra crença ou religião. Então o filósofo ele fez esse momento de pensar, né, no gênio que pudesse também enganar as pessoas. No caso, ele cita até esse trecho: porventura, Deus não quis que eu me enganasse deste modo. Eles dizem que é sumamente bom. Vou supor, por consequência, não o Deus sumamente bom, fonte da verdade, mas um certo gênio maligno, ao mesmo tempo extremamente poderoso e astuto, que possesse toda a indústria em me enganar. O que ele quis dizer com isso? Que as pessoas elas podem pensar, por exemplo, na maldade. Será que realmente não seria uma forma de Deus enganar as pessoas? Isso é uma coisa que ele, né, por ser cético, ele começou a indagar. Cabe você acreditar? Sim ou não? Na verdade, é um argumento do René Descartes, né? Então, como ele foi muito exagerado nas suas crenças, ele partiu de crenças dos sentidos, depois por crenças religiosas, né? E qual foi a certeza que ele teve? A primeira descoberta. Em outras palavras, ele chegou à conclusão que se ele pensava, ele existia. Então ele tem um trecho que ele diz assim: enquanto eu queria assim pensar que tudo era falso, cumpria necessariamente que eu pensava fosse alguma coisa. E notando que esta verdade, eu penso, logo existo, era tão firme e tão certa que todas as coisas anteriores se tornaram verdades. Então assim, por ele duvidar, pensar, né, raciocinar sobre os sentidos, sobre os sonhos, sobre a questão da divindade, né, de um Deus maligno, ele chegou à certeza que por ele estar pensando, ele existia. Então isso era a única certeza que ele podia ter. Era uma substância pensante, que o ser humano ele pensava. Então a famosa frase penso, logo existo, é justamente a primeira certeza que ele vai ter nas suas meditações metafísicas.